Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de palpites aqui do canal. Eu me chamo Amanda e hoje estaremos analisando os jogos para este sábado, 30 de março de 2024. Se você curte o mercado de escanteios e chegou até aqui nesse vídeo, já deixa aí a sua inscrição, ativa o sininho das notificações, acompanha esse vídeo aqui até o final e deixa aí seu like se esse conteúdo merecer no final, fechou? Vamos lá, depois da nossa vinheta, vamos falar dos jogos deste sabadão. Bom, galera, para este sábado eu resolvi fazer diferente dessa vez. A gente já começa nesse vídeo aqui falando sobre isso. Ao invés de trazer os jogos da Holanda para vocês, da primeira divisão holandesa, eu decidi trazer os jogos da etapa final do estadual, aí a minha análise para esses jogos dos estaduais que vão estar acontecendo nesse sábado. Então, calma, não precisa sentir falta da Holanda. Amanhã a gente tá de volta aí com os jogos da Holanda também. Hoje, vamos focar nos estaduais, muitos jogos interessantes pra gente tá falando por aqui. E a gente começa agora com Brusque e Criciúma pelo Campeonato Catarinense, jogo de ida. Brusque e Criciúma se enfrentam aí nessa grande final. No mercado de escanteios, na competição, a gente tem um Brusque aí que tem uma média entre marcados e sofridos de 8,9 dentro do Catarinense e o Criciúma que tem uma média aí de 9 escanteios entre marcados e sofridos dentro da competição. Ou seja, dois times que tem ali, em média, 9 escanteios dentro do Campeonato Catarinense. Nesse jogo aqui, a minha sugestão para vocês é levar essa partida para o ao vivo. A gente não tem o mercado desses jogos aberto aí, a gente não tem linhas disponíveis nesse jogo, então se abrir mercado para Brusque e Criciúma, a minha sugestão para vocês é buscar aí pelo menos 8 escanteios ou acima de 7,5 cantos, é o que eu deixo de sugestão para esse jogo. Meia hora mais tarde, 5 da tarde, lá no Maracanã, o Nova Iguaçu recebe o Flamengo no jogo da ida da final do Campeonato Carioca. Vale lembrar, Nova Iguaçu tirou aí o Vasco na semifinal do campeonato e o Flamengo tirou o Fluminense na final, na outra semifinal, né, do Campeonato Carioca. Vão estar se enfrentando aí na final do campeonato. A gente está falando aqui de duas equipes que surpreenderam bastante dentro da competição, dentro do Campeonato Carioca. A gente está falando de um Flamengo que é muito consistente ali atrás, levou poucos gols até aqui. Levou, inclusive, no Campeonato Carioca, levou apenas um gol do Nova Iguaçu, jogando com a equipe sub-20, mas é uma equipe que, no geral, está se tornando ali bem sólida ali na parte de trás, nessa era Tite. E o Nova Iguaçu é uma equipe que surpreendeu muito dentro da competição. Empatou contra o Flamengo, desclassificou agora na semifinal o Vasco. É uma equipe que cresceu muito dentro do Campeonato Carioca, principalmente nessa reta final. A gente tá falando de um Nova Iguaçu que sofre muitos gols, mas que também sempre deixa o seu golzinho ali. No mercado de escanteios, a gente tá falando de duas equipes que são excelentes dentro da competição no mercado de escanteios. O Nova Iguaçu tem uma média entre marcados e sofridos de 11,5 em escanteios e o Flamengo, quando joga como visitante, tem uma média aí de 9,8. Não é uma média tão alta assim, quando a gente leva para o marcados e sofridos, mas tem uma média alta quando a gente fala de escanteios a favor do Flamengo. A média de 5,9, aproximadamente 6 escanteios em média dentro do Campeonato Carioca, quando joga como visitante. É um jogo bom para mim, é um jogo para escanteios e a gente deve ficar de olho nessa partida. Minha sugestão para vocês para esse jogo aqui é levar para o ao vivo e tentar buscar aí pelo menos 9 escanteios ou acima de 8,5 cantos para esse jogo Nova Iguaçu e Flamengo. E o próximo jogo fica por conta de um clássico aí do Ceará. Fortaleza e Ceará se encontram na Arena Castelão, jogo de ida. Fortaleza como mandante da competição encara o seu maior rival aí dentro do estado, o Ceará. Nesse jogo aqui, a gente tem o Fortaleza com médias aí dentro do Campeonato Cearense entre marcados e sofridos de 9,5 em escanteios, dando um foco à quantidade de escanteios marcados
quando joga ali dentro de casa, quando tem ali a sua torcida a seu favor, uma média de 6 escanteios dentro da competição a seu favor, e vai receber o Ceará, uma equipe que quando joga como visitante tem uma média bem interessante entre marcados e sofridos. É uma equipe que sofre em escanteios e também marca em cantos dentro do campeonato cearense, tendo uma média aí de 10,5 em escanteios dentro da competição. Nesse jogo aqui, a minha sugestão para vocês é buscar pelo menos 9 escanteios nessa partida, ou acima de 8,5 cantos é o que eu deixo para Ceará e Fortaleza, Fortaleza e Ceará. Bom, galera, dando andamento aqui, continuando, a gente vai lá para o Sul, Campeonato Gaúcho. Juventude recebe em casa o Grêmio, aí duas equipes que estão na final do Campeonato Gaúcho. O Juventude, que chega com a moral lá em cima, no alto, eliminou aí o Inter na semifinal, nos pênaltis, com um pênalti ali, inclusive, bem polêmico pela parte do Internacional. É uma equipe que chega com bastante moral para esse confronto no Grêmio, nesse jogo de ida. Inclusive, eu li notícias aí que a torcida do Juventude está se mobilizando para encher o estádio, levar bastante gente, para mobilizar, obviamente, por essa crescente aí do Juventude dentro do Campeonato Gaúcho. Por outro lado, vai estar enfrentando aí o Grêmio, uma equipe que vem muito bem também dentro do Campeonato Gaúcho, tá ficando bastante sólida ali dentro da competição, e eu acredito que vai ser um grande confronto. Mas vamos lá, vamos falar sobre o mercado de escanteios. A gente está aqui falando de um Juventude que dos últimos 6 jogos do Campeonato Gaúcho só bateu aí o over 9,5 cantos em um jogo nessa partida. A gente consegue ver aqui, inclusive, que as linhas que esses dois times cumprem dentro do campeonato, o over 9,5 cantos está aqui em 45% dos jogos batidos entre Juventude e também entre o Grêmio. O Juventude, dos últimos 6 confrontos disputados no Campeonato Gaúcho, apenas um jogo bateu o over 9,5 cantos. E o Grêmio, quando joga fora de casa, é uma equipe que marca muito em escanteios. Desde o ano passado eu já tenho falado isso para vocês. O Grêmio produz muito em escanteios. Na temporada passada, no início dessa temporada, tem produzido muito em escanteios também. E jogando fora de casa, jogando como visitante, das últimas 6 partidas do Campeonato Gaúcho, bateu over 9,5 cantos em 4 desses jogos. A minha sugestão para vocês aqui nesse jogo, nessa partida, é levar o jogo pro ao vivo e tentar buscar ali pelo menos 8 escanteios nesse jogo. Juventude e Grêmio, a minha sugestão para vocês é o acima de 7,5 cantos, mais de 7,5 cantos nessa partida. E dando andamento a nossos jogos aqui neste sabadão, mais um clássico para vocês nessas grandes finais aí de estaduais pelo Brasil afora. O Atlético Mineiro recebe em Minas o Cruzeiro na Arena MRV pela final do Campeonato Mineiro, jogo de ida aí entre essas duas equipes. O Atlético Mineiro, que tem médias quando joga dentro de casa entre marcados e sofridos de 9,6 em escanteios, recebe o Cruzeiro, que é um time que, jogando dentro de casa e também jogando fora na competição, tem médias interessantes em cantos pra gente. A gente tem um Cruzeiro entre marcados e sofridos com uma média de 10,5, uma equipe que cede oportunidades ao seu adversário e que também deixa seus escanteios ali no decorrer dos jogos do Estadual Mineiro. Agora, trazendo para vocês também aqui os detalhes das linhas de escanteios, das linhas over de escanteios dessas duas equipes, a gente consegue ver que o over 9,5 cantos bate em 55% dos jogos dessas duas equipes na competição. Aprofundando um pouco mais esses números aqui para vocês, a gente consegue ver que dos últimos 5 jogos do Atlético Mineiro jogando dentro de casa, dentro do Estadual Mineiro, 3 desses jogos bateram o over 9,5 cantos. E o Cruzeiro, jogando como visitante dentro do Estadual Mineiro, teve dos últimos 5 jogos aí, 4 dessas partidas batendo o over 9,5 cantos. A minha sugestão para vocês nesse jogo é pré-game. Eu gosto dessa linha mais de 10 cantos pré-jogo para esse jogo e eu deixo essa aí para vocês de sugestão: Atlético Mineiro e Cruzeiro, mais de 10 cantos na partida.
Saindo lá de Minas e vindo aqui para o Nordeste, lá em Recife, o Náutico recebe em casa o Sport nesse jogo de ida aí dessa final do Campeonato Pernambucano. Um jogo gigante já pela sua história, dois grandes times aí lá de Pernambuco. Aos meus torcedores aqui, tanto do Náutico quanto do Sport, já acho aqui que essa partida vai ser muito movimentada, então não vou também abrir mão aqui, nem vou falar a favor do Sport, nem a favor do Náutico, para depois vocês também não ficarem chateados comigo, ok? Mas, dando andamento aqui, vamos falar sobre o mercado dos escanteios nessa partida. É uma partida muito interessante no mercado de cantos. A gente tem um Náutico dentro do Campeonato Pernambucano com uma média aí entre marcados e sofridos de 9 escanteios na competição, mas a gente dá um foco aqui principalmente a quantidade de escanteios marcados do Náutico dentro de casa, uma média de 6,8, aproximadamente 7 escanteios dentro da competição, jogando como mandante, e é uma equipe que não cede muitas oportunidades assim ao seu adversário, tendo em média aí 2,2 em oportunidades cedidas ao adversário dentro do Campeonato Pernambucano. Obviamente vai estar recebendo um Sport, que é uma equipe que é muito boa no mercado dos escanteios, também dentro do Campeonato Pernambucano. No ano passado a gente pegou muitos jogos por aqui do Sport na Série B, inclusive a gente foi, né, lá até Recife acompanhar um jogo do Sport. Em outras lives aqui nossa também a gente pegou os jogos do Sport aqui, com muitos greens também. O Sport é sempre um time interessante para a gente estar de olho no mercado de escanteios também. O Sport tem uma média entre marcados e sofridos dentro do Campeonato Pernambucano de 10,9, uma média maior que a do Náutico, mas bem mais equilibrada com relação aos números. Tem a seu favor uma média de 5,9 em escanteios marcados e de 5 em oportunidades cedidas ao adversário. Nesse jogo aqui, a minha sugestão para vocês fica na primeira etapa pré-game também, o acima de 5 cantos pré-jogo. Eu gosto dessa aposta aí. No HT, são dois times que movimentam muito o jogo na primeira etapa e eu gosto muito desse acima de 5 cantos no HT pré-jogo para vocês, para Náutico e Sport. E o último jogo agora pelo Campeonato Paranaense, o Maringá recebe o Atlético Paranaense nesse jogo de ida aí da final do campeonato. O Maringá que tem uma média entre marcados e sofridos dentro da competição de 11,3, uma média muito alta, um time que marca em escanteios e cede oportunidades também. Vai receber o Atlético Paranaense, um time extremamente conhecido aí por todos nós, que tem uma média bem parecida entre marcados e sofridos de 11,2, mas uma média bem mais equilibrada ali. Uma média de 5,5 a seu favor e de 5,7 em média contra, em média de oportunidades cedidas ao adversário. A gente consegue ver que são duas equipes que costumam também cumprir dentro do campeonato as linhas de escanteios, mas a gente não tem linhas abertas para esse jogo, para Maringá e Atlético Paranaense, pelo menos no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui para vocês. Talvez no momento que você esteja assistindo esse vídeo aqui, as linhas já estejam abertas. Eu vou deixar duas sugestões para vocês aqui, para levar, obviamente, esse jogo também para o ao vivo e analisar a partida no geral e tentar buscar essas oportunidades. A primeira sugestão é tentar pegar um escanteio limite na primeira etapa se esse jogo tiver empatado. Se esse jogo tiver empatado em 0-0, 1-1, tenta pegar um escanteio limite na primeira etapa para Maringá e Atlético Paranaense. E a minha segunda sugestão é tentar buscar pelo menos 9 escanteios nessa partida, ou acima de 8,5 cantos, mais de 8,5 cantos para Maringá e Atlético Paranaense. Bom, galera, esses foram os nossos palpites, as nossas análises para este sábado. Um sábado cheio de jogos, cheio de finais, jogos de ida dos campeonatos estaduais. Espero ter conseguido auxiliar você nesses jogos para este sábado. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito, deixa aí a sua inscrição, deixa seu like também, ativa o sininho das notificações. Você vai estar sempre sendo notificado quando um vídeo novo for lançado por aqui, fechou? Então é isso, a gente se vê aqui amanhã em mais um vídeo de palpite. Tamo junto!